Olá, desenvolvedor! Eu sou a Daniele, analista tributária na TecnoSpeed, e é com muito prazer que apresento a vocês o primeiro episódio do Expresso Fisco for Dev. Aqui, vamos mergulhar nas notas técnicas mais recentes, mudanças nos layouts e manuais, com análises técnicas detalhadas, facilitando a implementação dessas atualizações em seus projetos. O Expresso faz parte do universo Fisco for Dev da TecnoSpeed, um espaço de conhecimento e atualização sobre as mudanças fiscais que impactam diretamente o desenvolvimento de software no Brasil. Então, vamos direto ao ponto e começar essa jornada juntos. O tema de hoje é a versão simplificada S1.3 do E-Social. Será que agora a DIRF será eliminada? Com novos eventos, grupos e campos, essa versão está recheada de mudanças. Para discutir essas novidades, tenho o prazer de receber a Lea, PO do Plug DFE e responsável pelo nosso produto E-Social. Seja bem-vinda, Lea. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho, né, do que trouxe essa simplificação do E-Social em 1.3, nova versão. Uma nova versão, né, Lea? E só adiantando aqui, pessoal, toda vez que eu entro em contato com a Leia e falo assim, Leia, saiu uma nova versão simplificada do E-Social, ela fala assim, acho que eu tô tendo um déjà vu, Dani, eu já vi isso em alguma versão, em algum lugar, né? Então, Sim. a simplificação, ela veio, mas a gente sabe que algumas coisas estão retornando para o E-Social e faz parte, né? Eu acho que para a obrigação evoluir, para que aquelas demandas do departamento pessoal consigam, aquela papelada, né, consiga ser reduzida, a gente tem mudanças no E-Social. E já vamos começar falando, então, a respeito desses ajustes, né? Quando foi publicada a versão, eles falaram, né, que estão trazendo mudanças no layouts para fazer a substituição da DIRF, né? Então, nós temos a criação de um novo grupo no evento S1210, que é o PER-ANT, que vai trazer informações complementares de períodos anteriores, né? Temos também o evento S2555 e a inclusão de muitos campos, né, Leia? Campos e grupos. Sim. Então, nós temos um artigo no blog da TecnoSpeed que está detalhando todas essas mudanças. É só acessar o nosso blog, fazer a pesquisa aqui na categorias pelo E-Social, dar uma lida no nosso artigo, mas eu queria compartilhar com vocês, para a gente falando dessas mudanças, o layout e o MOS, o Manual de Orientação. Então, vamos começar falando a respeito desse subgrupo, né, que foi criado dentro do evento S1210, o PER-ANT. O que ele está fazendo? O que ele vai trazer? Né? Ele traz dois campos, né? O PER-REF ajuste e o número do recibo do 1210 de origem. Lea, e agora? Isso. O que está vindo de novo, né? Dentro desse subgrupo que está ligado ao grupo de informações do IR complementar no E-Social. Então, Dani, trouxe dois novos campos, conforme você falou, né? O período de referência que vai acontecer o ajuste, né, do período anterior, e o número do recibo em que vai ser corrigido. Então, um exemplo aqui. Se eu precisar fazer alguma correção de um período anterior, aquele recibo que foi enviado, foi autorizado, lá no período que eu preciso retificar, que eu preciso fazer o ajuste, né, o recibo que foi autorizado naquele envio, ele deve ser informado. Uma curiosidade aqui é que essas informações, como ela é destinada ali para DIRF, para substituição, ela só vai ser apresentada ali, ela só vai ser, essa informação só vai ser prestada ao E-Social referente ao ano anterior. Então, como a DIRF vai ser substituída em 2025, a retificação, a correção do dado, ela pode acontecer ali a partir de 2026. Então, Legal. sempre vai acontecer uma vez por ano, que é sempre em janeiro de 2025,
no caso, né, a partir de janeiro de 2026, referente ao ano de 2025, tá? Então, ali no MOS, ele trata alguns cenários, né? Ele traz alguns cenários para a gente entender melhor como que vai acontecer essa retificação, essa correção, né? Então, ali ele traz um exemplo da pensão alimentícia. Caso no ano de 2025 foi informado o CPF do dependente da pensão incorretamente, como que vai ser feita essa correção? Em janeiro de 2026, a empresa vai enviar a informação do período anterior com os dados corretos do CPF ali. Ele vai colocar o período de referência que vai ser ajustado. Então, quando foi informado esse CPF? Foi informado no mês 3 de 2025. Qual é o número do recibo em que foi autorizado este evento? Aí ele vai colocar ali o número, né? Qual é a informação que precisa ser corrigida? Então, ele vai ter o campo do CPF ali, onde ele vai corrigir. As outras informações referente a valor também precisam ser enviadas, mesmo que não haja correção, mesmo que seja o mesmo valor, ele precisa ser informado nesse dado de correção, tá? Este é um dos exemplos. Tem correção ali referente a valores, né? Qualquer informação que seja prestada ali na DIRF, que precisa ter uma correção, a gente vai informar nesse campo aqui, tá? Aberto ali sempre em janeiro de todo ano. O critério que eles colocam ali é que seja o ano, seja sempre referente ao ano anterior. Então, se é 2026, se é 2027, sempre deve ter a informação ali referente ao ano anterior, tá? Então, ele tem uma regra ali, -1, ali no ano, tá? Sim. Aqui no layout, né? Isso. No layout ele traz essa regra ali, referente a prestar informação do ano, sempre -1 do ano vigente. Então, no caso, 2026, eu vou prestar informação do ano de 2025. Bacana. Então, essa vai ser a forma de comunicar o e-social que eu vou estar fazendo. Eu preciso fazer uma correção em alguma informação da DIRF. Isso. Né? Que vá. Referente ao dado que vai ser enviado ali, né, na prestação de informação da DIRF. E é igual você comentou aqui a respeito do CPF, né? No exemplo que está no MOS, ele fala do CPF do dependente que estava incorreto. Na pensão alimentícia, nós temos lá 3 campos, né? O tipo de rendimento, o CPF e o valor do dependente, né? Da pensão alimentícia. Isso. Então, por mais que seja um campo só incorreto, eu preciso enviar a informação completa, né? Eu faço a correção do campo que está incorreto, mas eu também envio as outras informações que estavam dentro desse grupo, digamos assim, né? Isso. Repetindo as informações. Interessante. É uma forma de possibilitar, né? A retificação no e-social. Eles comentaram de criar um evento próprio para fazer as informações, né? Era algo que eles tinham lá atrás sugerido, né? De criar um evento só para prestar algumas informações complementares, né? Mas a gente está vendo que de pouco em pouco eles vão pegando essas informações que precisam constar na DIRF e adequando ali de outras formas, né? E no caso ali, eles colocaram essa correção para acontecer no próprio evento de pagamento, o 1210, né? Bacana. Um outro evento que passou por bastante alteração também é no totalizador do imposto de renda retido na fonte, né? O 5.002. Isso. Aqui dentro do grupo de totalizador de informação do IR,
Aqui, achei o grupo. Anteriormente, se a gente olhar o layout da versão simplificada 1.2, ele só tem 2 campos, né. E agora nós temos novos campos incluídos dentro desse grupo. Então, tem campo separado por valor de rendimento tributável ali de mensal e de férias. Tem também campos separados para o rendimento do 13º, né. Pelo que eu percebi, eles fizeram um detalhamento, né, Sim, desses rendimentos. a gente percebe que foi entrando novos grupos ali, né? O terceiro setor entrou, né, no faseamento ali os servidores públicos e faltava essas informações mais detalhadas também ali no relatório, no retorno do E-Social. Então a gente vê que muitas das informações eles agora vão detalhar melhor. Esse evento de retorno, ele meio que estava esquecidinho, né? A gente só tinha o básico. Agora, para poder fazer esse comparativo com a DIRF, fazer a conferência das informações, precisa acontecer também que precisa que eles retornem os valores com mais detalhe para Hum, que o contribuinte consiga fazer ali a conferência da DIRF, né? sim, sim. Então esse também é um evento que tem uma mudança significativa, né, nessa Isso. criação de novos campos. Aí agora vamos entrar um pouquinho no evento novo, no evento que está sendo criado dentro da versão simplificada S1.3, que é o evento 2555. Ele traz aqui, né, solicitação de consolidação das informações de tributos decorrentes do processo trabalhista. Então, esse evento, ele está aqui ligado aos processos trabalhistas e ele deve ser utilizado para solicitar a totalização no caso de envio de eventos S2501 múltiplos. Presta Correto. atenção. Envio de eventos S2501 múltiplos para o mesmo processo e o mesmo período de apuração. Aí uma dúvida que veio, até aqui interna, quando eu comentei com o pessoal a respeito desse novo evento, que ele fala que é um totalizador, né, fazer solicitar totalização. Por que é um 2.555 não é um 5.000? Né? Um 5.500 e alguma coisa? Porque totalizador é 5.500. A gente sabe que os totalizadores é o 5.000, não é 2. Não começa com 2, né? E aí Sim. vem a necessidade desse evento, né, Leia? Isso. Se você quiser detalhar um pouquinho mais, porque assim, ele é um evento curto, né? Ele não é um evento. Bem curto, assim, ele vai ter os mesmos campos padrões ali, para referenciar quem que é o funcionário, a empresa, o ambiente, né. O Uhum, que traz de novo nessas informações ali, né, desse evento, é justamente o período da apuração e o número do processo. Para que uhum, para que serve isso, né? uhum, Ele vai solicitar, que consolide todas as informações referente ao mesmo processo. Um exemplo, se eu tenho vários envios referente ao o 2501, que vai informar ali algum processo, caso exista ali processos com vários reclamantes, uhum, porque ele tem uma limitação, Dani, ele tem uma limitação ali no 2501 de envios ali com arquivos cujo tamanho seja até 7 megabytes. Então, às ah, vezes ali ele precisa fazer o envio várias vezes do uhum, mesmo processo para poder compilar ali fazer a prestação da informação ali da reclamação ali, né? E aí ele precisa ali fazer a consolidação, vamos trazer para algo mais claro ali, né? Mais uhum, simples de entender. Vamos supor que é uma pasta que eu preciso juntar todos os processos, anexar tudo numa pasta só para poder fazer ali a declaração daquele processo.
Então, se eu não consigo fazer o envio em uma única vez, eu preciso ter a consolidação. Isso significa que não é um evento de retorno. Eu vou pedir para que o e-social junte todos os recibos que eu enviei destinado ao mesmo processo e coloque numa pasta só, entendeu? Tipo, junta aí para mim e consolida tudo que eu enviei referente a este processo. Então, é uma forma de prestar informação ali, né? De consolidar mesmo os processos. Entendi. Então, para poder enviar o 2555, eu preciso ter eventos 2501 múltiplos, eu preciso ter vários eventos Ah, 2501, do sempre mesmo, atentando à questão do mesmo processo e o mesmo período de apuração, né. correto. Uhum. Entendi. E a obrigatoriedade, pelo que eu entendi lá no MOS, também ela vai cair para quem tiver a necessidade de enviar o evento 2501 múltiplos, né. Isso. Bacana. Elas não precisam ser informadas em casos que eu só precise, declarar um único processo. Então, Certo. ele é facultativo, né, nesse sentido. Ele é obrigatório caso tenha mais de um. Caso não, ele não precisa ser enviado. Este evento, o 2501, ele tem um relatório, ele tem um evento de retorno, que é o S5553, se eu não me engano aqui. É o evento que ele retorna as informações dos processos trabalhistas. E o 2555, né, que é a solicitação de consolidação, ele também vai retornar este evento ali, esse relatório, tá? Uhum. Legal. Voltando aqui um pouquinho, então, para a versão, eu sei que nós falamos a respeito de um novo grupo que está sendo criado ali para poder fazer as retificações do envio da DIRF. Falamos na mudança do evento S5002 também, que quando eu peguei o comparativo do layout das duas versões, me gerou certo impacto, né? Aqui tem bastante campo novo, mas não é só isso, né? A versão, ela também está trazendo alterações de ocorrências, alterações de condições, alterações de descrições e validações em bastante campos, né? Então, no nosso artigo, voltando aqui para o artigo no blog da TecnoSpeed, nós detalhamos o que veio de novo, né? Tudo o que foi criado. Então, temos o evento, temos ali mudanças, temos outros grupos, né, criados em outros eventos. Por exemplo, no evento S1010 foi criado um grupo de identificação do processo com incidência para o PIS/PASEP e alguns campos também, né? Então, não são só essas mudanças que nós estamos falando aqui para vocês. A versão, ela está trazendo bastante mudança. Se vocês acessarem ali o portal do e-social, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Tem um comparativo na parte da documentação que está trazendo todas as alterações. Vou abrir uma nova guia aqui. E-social. Que ele traz nas documentações técnicas aqui, ó, um comparativo de tudo o que foi alterado entre as versões. Aqui, ó, layouts do e-social, controle de alterações da versão simplificada 1.2, com a NT 04/2024, que foi a última publicada, versus a versão simplificada 1.3. Notem que alguma coisa já veio diferente no e-social. Não tem mais nota orientativa, né? Porque geralmente essas mudanças elas vinham em nota orientativa, né, Leia? E Sim. agora tá aqui, ó, nessa opção aqui de controle de alterações da versão. Então, vale a pena vocês acessarem, darem uma olhada em tudo o que está vindo de alteração para todos esses eventos. Então, tem bastante alteração, sim. E uma outra coisa também que tem é a atualização do MOS. O e-social na versão simplificada 1.2 ele teve a publicação de duas notas técnicas, a NT 04/2024 e também a NT 03/2024, trazendo uma novos eventos e outra trazendo orientações a respeito do e-consignado. E até então, essas alterações elas ainda não estavam no MOS. Então, o MOS que está publicado com a versão simplificada 1.3
ela já está atualizado com essas duas notas técnicas, tá? Então, vamos falar primeiro da nota técnica 04/2024. Ela está trazendo informações, campos para serem informados a respeito do e-consignado, que é o empréstimo com desconto em folha de pagamento, tá? Então, o recolhimento desses valores descontados a título de parcela do e-consignado serão feitos mediante guia do FGTS digital. Então, para que socorra as informações referentes ao desconto da parcela, elas deverão ser enviadas no evento S1200, que é a remuneração do trabalhador vinculado ao regime geral de previdência social, o S2299, que é o de desligamento, e o S2399, que é o trabalhador sem vínculo de emprego estatutário término. Como que essa informação vai ser enviada? Será enviada na rúbrica com natureza de empréstimo e consignado desconto, que é a natureza 9.253. E com isso, o valor descontado irá constar no evento S5003 e será incluído na guia de recolhimento do FGTS digital. E aí você tem uma observação para fazer a respeito, né, Leia? Sim, até quando a gente estava conversando, né, Dani, eu falei: "Mas tá faltando registro para prestar ali, né, tá faltando evento que precisa constar essa informação ali de empréstimo, né". Uhum. E aí foi adicionado na nova versão ali do MOS 1.3, nos eventos de pagamento, de remuneração, perdão, declarar a remuneração do S1202 e do S1207. Então, eu achei até um pouco estranho não ter, né, já essa informação no, na NT, mas eu acredito que eles já lembraram e colocaram aqui na versão 1.3 também, né? Para adequar com essas informações, tá? Lembrando que a gente vai até comentar, mas as tabelas, né? As tabelas que foram que sofreram alteração, então no caso ali foi adicionado essa nova natureza de rubrica 9253, elas já vão começar a valer ali na data que estiver em produção a nova versão. Então, ela no caso ali em dezembro, ela já é válida para enviar, né? Nas informações de remuneração, tá? Legal. E um outro evento que foi criado daí na NT 2000 e NT, oh, 2000, não, na NT 03/2024 é o S2221, que é o exame toxicológico do motorista profissional e empregado. Então, pelo que você comentou comigo, eu lembro também quando eu compartilhei a SNT com você, você falou assim, Dani, eu já vi esse evento em alguma outra versão. Então, esse evento, ele vai servir para o empregador inserir as informações do exame toxicológico dos empregados que exerçam a função de motoristas profissionais no transporte rodoviário de passageiros ou transporte rodoviário de cargas. É isso, né, Leia? É um evento Isso. também para envio de dados, né? Um evento informativo, digamos assim. Ele tem a obrigatoriedade para quem exerce esse cargo, né? Essa função Uhum, ali. Tem ali a obrigatoriedade do envio, né, dessa informação, o prazo, no décimo, perdão, até o 15º dia do mês subsequente à data da realização do exame, no caso, se for algo periódico, ou em caso de admissão, que tem que ser na data ali que ocorreu a admissão, tá? uhum, Esse prazo ali do dia 15 do mês, ele pode ser postergado caso não caia em dia útil, né? uhum, E o pré-requisito, claro, é que tenha o cadastro de admissão, né? No caso, o 2200 ou caso o 2190, caso seja uhum, algo de antecipar a admissão, né? uhum. E o grupo daí que vai estar levando as informações é o toxicológico, né? Subgrupo que foi criado.
Vai ter lá a data do exame, CNPJ do laboratório, o código do exame, o nome do médico, o CRM, que também já é padrão, né? Toda vez que Sim, você envia dados de um profissional, seja médico, seja advogado, por exemplo, num processo trabalhista, você precisa enviar o número do Conselho Regional. E também a UF da Unidade de Federação do CRM, né? Então, aparentemente, também é um evento que não tem tanto envio de informações, né? É não só. tem muitos campos, né, para Uhum, enviar. Ele vai constar ali no PCMSO. É muito importante ressaltar que esses prazos, gente, é referente aos prazos de envio da declaração da informação. Não quer dizer que a obrigatoriedade do exame seja este prazo, tá? Então, vai seguir o mesmo prazo, precisa ser feito ali, se for admissional, precisa ser feito antes da admissão, né? Então, tem o prazo ali dos periódicos, continua valendo o prazo, né, da legislação ali do exame trabalhista. Agora, para prestar informação ao e-social, aí eles conseguem ali estipular um prazo maior para você enviar. Ok. exato. Só reforçando também que, assim, o que nós estamos falando aqui para vocês, da nota técnica 03/2024, 04/2024, elas já estão presentes na versão simplificada 1.2 e entram em ambiente de produção no dia 1º de agosto, tá? O que nós estamos passando é somente a atualização do MOS, né? Isso nem é uma novidade da versão simplificada 1.3, né? A gente só está Exato. complementando a informação aqui para vocês. É que eles consolidaram tudo que teve de alteração nas últimas NTs, né? E aí Uhum. agora eles atualizaram o MOS, né? Com essas NTs, essas informações. Uma outra coisa que eu comecei a perceber um comportamento diferente a respeito do e-social, porque antes tinha a nota orientativa, se trazia um novo evento, uma nova versão de MOS. Agora já não, eu estou percebendo que está meio que seguindo o mesmo padrão dos documentos fiscais eletrônicos. Não é porque saiu uma nota técnica que eu vou atualizar meu manual. Eu espero um tempo, publico várias notas técnicas, depois eu venho e faço a atualização do manual, né? Então o e-social ele também meio que está seguindo Uhum. a regra dos documentos fiscais eletrônicos, né? Às vezes precisa fazer alguma revisão, remover alguma alteração, e sempre tinha que ficar atualizando o MOS, né? Então, Uhum, acredito que por segurança eles estão aguardando uma nova versão para compilar tudo, né? exatamente. Bom, a versão simplificada 1.3, por se tratar de uma versão nova, padrão do e-social é ter um período de convivência entre elas, né? Então, a versão 1.3 ela vai estar em ambiente de produção a partir do dia 2 de dezembro de 2024 e será a única versão disponível para envio de informações do e-social a partir do dia 3 de fevereiro de 2025. Então, entre o dia 2 do 12 e o dia 2 de fevereiro de 25, as versões vão viver ali um período de convivência que a gente chama, né? Então, as orientações que tem no manual, no MOS, elas serão aplicadas para essas duas versões, para esses dois layouts do e-social, porém existem algumas é, orientações nela que precisam ser aplicadas aos eventos, alguns campos e regras existentes somente na versão simplificada 1.3, né? Isso, correto. Então, a partir de 2 de dezembro, as tabelas do E-Social, elas já vão estar vigentes. Como eu comentei, tudo que teve de inclusão de natureza de rubrica ou de categoria ou exclusão, ela vai estar vigente já a partir de dezembro, tá? Então, Uhum. somente para as tabelas não tem esse período de convivência. Uhum. Agora, quando se trata ali dos eventos de remuneração, pagamento, perdão, o S1210, que se refere ao pagamento, e o 2501, referente a processo, esses dois eventos, eles devem ser
informados a partir de janeiro de 2025. Ele já tem o efeito na versão S1.3. Da mesma forma, o evento ali de retorno S5002, relativo à mesma competência, será gerado a partir da nova versão. Já os demais eventos, o S1200, 1202, 2299, que é de rescisão, 2399, que é referente a término, né, ou término de pregador sem vínculo ou estatutário. Elas devem ser informadas, assim, a partir de 1 de 2025, somente ali, né, caso sofra alteração na incidência de PIS/PASEP. Então, se a empresa ela tem o recolhimento de PIS/PASEP, então esses eventos eles vão ser obrigados a enviar a partir de 1 de 25. Caso contrário, ele é facultativo, né? Caso ele não tenha que informar esse dado, ele pode ou não ser enviado. Isso depende ali da empresa, né? Caso ela queira, ela pode enviar. Caso ela não esteja preparada ainda com os novos campos, aí aguarda ali a próxima competência, né? Entendi. Perfeito. Então, isso são detalhes que as pessoas precisam se atentar a respeito do período de convivência das duas versões. Bacana. Isso. Nós vamos Leia, pode falar. disponibilizar, né, nosso produto já com as alterações logo no início da vigência. É interessante que a gente comentou que a gente não viu nenhum período de homologação, né? A gente Verdade. já publicaram com período, o prazo ali para entrar em produção. Então, nós não vamos ter período de teste, mas a gente já vai disponibilizar os campos, os dados, nosso dicionário de dados para que os nossos clientes já consigam compatibilizar, consigam estar preparados para essa nova versão, tá? Bacana. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação, alguma coisa? Me coloco à disposição caso tenham alguma dúvida, né? Pode entrar também em contato com o nosso suporte. A Dani já comentou, eu reforço sobre o nosso conteúdo ali no blog, tá bem detalhado. A Dani coloca, eu falo que eu gosto muito de ver o conteúdo é, quando é separadinho, ó, este evento ele vai sofrer alteração. Criou-se um grupo, criou o campo, o que se refere à sua validação, né? Então, Uhum. é muito bem detalhado e bem objetivo, né? É tudo filtrado o que está no MOS, o que está na listagem ali das alterações, os impactos que sofreram, e é bem colocado assim, o blog é bem escrito, eu sempre elogio bastante, porque fica bem intuitivo, né? A gente consegue ler e entender o que vamos precisar adaptar no sistema. Então, é, fiquem de olho, né? Qualquer alteração que venha a ocorrer também é sempre atualizado com um prazo bem rápido, né, Dani? Sim. Sempre está de olho ali, assim que sai já é atualizado. Então, é bem bacana. Eu falo que toda vez que eu estou produzindo um conteúdo, o que eu sempre busco é apoiar o desenvolvedor no que está vindo de novo, né? E eu gosto de colocar as informações, também tem aquele cuidado de não colocar muita coisa, para também não ficar cansativo. Então, ele é um conteúdo detalhado, ele está trazendo o que está vindo de novo, né? Então, para vocês, né, eu falo para nossos clientes externos, mas também nós usamos muito, né, Léa, os conteúdos que estão no blog aqui dentro da TecnoSpeed. Então, são conteúdos bem interessantes mesmo. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a sua participação, Léa, aqui no primeiro Expresso Fisco for Dev. Espero contar com você nos próximos programas. Com certeza, pode contar sim. É sempre um prazer estar aqui e a gente poder bater um papo
do que teve de novo, né? E que a gente pode acrescentar, né, para os nossos clientes, para nossos parceiros. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu que agradeço a sua participação. Pessoal, dúvidas é só acessar o fórum Fisco for Dev na Casa do Desenvolvedor. O link vai estar na descrição do vídeo. Sigam a TecnoSpeed nas redes sociais. E se quiser manter-se atualizado sobre as mudanças fiscais, inscrevam-se nos canais do Fisco for Dev. Até o próximo Expresso.